Nossa história começa com uma menina aparecendo com lágrimas nos olhos, esperando somente uma morte que não viria. Ela havia sido caçada e espancada, e ninguém queria salvá-la. Ela era uma existência insignificante. Mas, no fundo, ela só queria ser feliz. Mas naquele momento, ela só queria que sua vida acabasse logo e achava que só Deus poderia salvá-la. E então, nos céus, um homem aparece. Ele a encara e diz que, pelo rosto da menina, ela parecia ter uma vida muito chata. E para você que também segue uma vida chata, igual essa menina, eu já peço para que você siga o canal e, se gostarem do vídeo, não esqueça de dar o like. E é isso, vamos continuar essa história. Um homem observa uma criança e percebe que as pessoas não podem resistir à morte, mesmo quando elas queiram muito viver. Ela eventualmente chegará ao fim, de uma maneira ou de outra. Então nosso quadro muda e alguém comenta que há fantasmas naquele hospital. Outro funcionário diz que os espíritos dos pacientes mortos ficam nos quartos e as luzes da sala de cirurgia vivem ligando e desligando. E então, uma enfermeira pergunta quem fará a patrulha noturna, e eles dizem que ela pode ir sozinha. A mulher então parte e anda pelos corredores escuros e pensa que fantasmas não são tão assustadores, mas que ela deveria voltar logo. Ela pensa que humanos são muito mais assustadores do que fantasmas, e ao adentrar uma sala, ela se depara com uma figura assustadora no escuro. Ela então grita, só que lá há um sorridente garoto no escuro que pede para que ela não grite, ou senão ela vai acabar acordando todo mundo. E ela o reconheceu como Osamu. O garoto está usando um roupão e segurando um telefone em sua mão. A enfermeira diz que ele não pode sair por aí sozinho, pois não sabe quando ele pode ter alguma crise. O garoto se desculpa. Então, ele comenta que Sugiyama disse que haveria fantasmas por lá. Então, ele queria ver se era verdade. Ele continua dizendo que queria uma prova concreta e que se eles pudessem ser vistos, significaria que eles emitem ondas de calor, elétrons ou luz. Ele então provaria que fantasmas existem usando um aplicativo. A enfermeira pede apenas para que ele não crie outra explosão no hospital. Ninguém havia se machucado da última vez, mas ele deveria parar com isso. Ele ignora o comentário da enfermeira e diz que tudo aquilo era interessante e que, na verdade, ele só estava curioso para saber para onde ele iria depois que morresse. Então a enfermeira diz que ele ficará bem e que logo irão encontrar uma cura para ele, mas ele logo muda de assunto e comenta sobre seu próprio cabelo. Ele o deixou crescer porque sua mãe pediu a ele. Era uma espécie de promessa que ele somente cortaria o cabelo quando saísse de lá, do hospital, curado. Então ele começa a falar sobre sua morte e então a enfermeira segura sua mão. Ela sorri e diz que ele ficará bem de cabelo curto e que, quando isso acontecer, ele terá que voltar ao hospital e mostrar como ele ficou. Então o garoto revela possuir uma doença sem cura, raríssima, desde os 9 anos de idade. Há 30 anos atrás, 3 médicos descobriram essa doença, cuja causa e cura desconhecem até hoje. Mesmo com exames dando normais, a doença pode atacá-lo a qualquer momento e matá-lo rapidamente. E não importa quantos testes sejam realizados, nada de anormal é encontrado nos exames. Esta doença rara só foi relatada 6 vezes no mundo inteiro, e Osamu é o único japonês com ela. E então o garoto retorna para seu quarto e se lembra de quando recebeu uma flor que significava esperança. A moça que lhe deu aquela flor disse que se tornaria médica para que conseguisse curá-lo. Osamu, ainda criança, perguntou a ela se ela realmente estava falando sério, e a moça disse que aquilo era uma promessa. Todos da equipe acreditam que ele será curado. Porém, honestamente, ele já não conta mais com isso. Mesmo assim, ele não quer morrer sem ter realmente vivido de verdade. Ele não quer morrer sendo inútil. E de repente, começa a jorrar sangue de sua boca. E ele começa a se engasgar com o próprio sangue. A enfermeira grita e pergunta se ele consegue escutá-la, mas as forças de Osamu se esvaíram com a mesma intensidade dos gritos daquela enfermeira. E então, simples assim, sua vida acaba, pelo menos naquele mundo. Após isso, vemos um veado e uma flecha apontada em sua direção. A criatura, no entanto, possui um terceiro olho na testa, que se vira na direção da flecha, partindo em sua direção. E então a flecha o atinge,
e alguns monstros aparecem. Eles correm em sua direção. E tudo isso aconteceu com Osamu assistindo, mas ele não entendeu nada daquilo. Então ele se pergunta se ele está morto. Relembrando um pouco da sua doença, ele diz que passou quase toda a sua vida dentro do hospital e que lembra de ter morrido. E por um instante, ele se pergunta se aquelas memórias realmente pertenciam a ele. E então, ele somente observa as criaturas devorando o veado e se pergunta o que eles eram. Assim, ele conclui que tudo aquilo era um sonho e que tudo era sua imaginação. Uma das criaturas o nota e aponta o arco em sua direção. A flecha sim voa, mas passa através dele, fazendo ele pensar que tudo é um sonho, mas o monstro continua correndo em sua direção. Assustado, ele grita que não quer morrer. E então, algo acontece com a criatura, e ela começa a se desintegrar, e cai sem vida no rio. Ele levanta sua mão e absorve algo vindo da criatura. Ele se sente absorvendo algo como a energia daquele ser. E Osamu sente algo dentro dele crescer. As outras criaturas ao redor tentam atacá-lo, e então ele levanta sua mão. As criaturas congelam. E ele percebe que quando maior os números das criaturas, mais elas demoram para morrer. Ele começa a chorar e diz que não quer morrer novamente, e então mata as criaturas, retirando assim novamente a vida deles. E então, pela primeira vez, Osamu nota que não pode ser atingido e se questiona se agora ele não seria uma espécie de fantasma. Porém, ele deixa essas dúvidas de lado e entende que nada daquele mundo é familiar para ele. A esse ponto, ele já entendeu que consegue absorver a força vital de outras criaturas, mas parece que há uma existência ainda maior dentro dele próprio. Ele olha para as próprias mãos e se assusta. Elas estão diferentes de antes. Ele então as lava no rio e vê seu reflexo na água. E conseguiu tirar a prova que queria. Ele realmente era ele mesmo. E então se lembra que Osamu era o seu nome. Ele então relembrou o que havia acontecido e a sensação de morrer, e ele não queria sentir aquilo novamente. De algum jeito, ele voa e percebe que somente sabe que naquele momento ele não quer morrer e que nessa sua segunda vida ele não iria falecer. E por isso, ele eliminaria qualquer um que fosse uma ameaça para ele. Ele pensa que agora, como tem uma nova vida, ele também deveria ter um novo nome. Ele então diz que Osamu pode ser lido como Shu. E para seu sobrenome, ele pensa em Ark, que significa superior, e Light, que combina com o seu nome anterior. Agora, ele seria Shu Arc-Light. Agora sozinho, ninguém iria ser contra seu novo nome. Ele fica confuso ao perceber que não sente mais fome ou sono, e que agora também pode levitar. Gritos então são escutados da floresta, e Shu se esconde. Duas crianças aparecem e Shu os observa. Foi então que ele percebeu que também existiam humanos naquele mundo. As crianças chegam e se perguntam o que teria acontecido com aqueles corpos das criaturas. Um garoto fala que, seja lá o que tenha sido, não era inteligente o bastante para queimar os corpos e impedir que a doença se espalhasse. E se pergunta se havia sido um fantasma. O garoto, então, começa a recitar algo. E assim, fogo sai da palma da sua mão, deixando o protagonista surpreso. Mas rapidamente aquela bola de fogo se desfaz. E o garoto se lamenta por não entender o que está fazendo de errado. E sua colega responde que ele está falhando em imaginar a visualização da bola de fogo. A garota tenta lhe explicar, mas ele pede para que ela pare a explicação, porque ele está triste. Ela continua falando que para criar uma bola de fogo, ele precisa imaginar a forma do fogo como nos moldes de cartas que foram dados a eles. Ele então responde que usará magia a partir do seu equipamento mágico mesmo. E assim uma luva de metal surge no seu braço direito. Ele então consegue utilizar a bola de fogo facilmente e incinerar os corpos das criaturas. O garoto então sorri e fala que ele se tornará um Rank S e que aquilo não era somente um sonho. Porém, sua colega diz que fazendo isso, ele irá atrair mais monstros, e assim, como ela diz, mais criaturas aparecem. Rapidamente, a garota invoca vinhas. As vinhas brotam do chão e enrascam ao redor das criaturas, os prendendo. O garoto, então, novamente, ele invoca uma bola de fogo, com o poder daquele equipamento mágico,
queimando assim aquelas outras criaturas. Ele sorri e diz que aquilo foi perigoso. A garota diz que está cansada, mas ainda tem magia o suficiente para usar até retornarem para casa. O garoto comenta que prefere magia do tipo armadura, mas fazer o quê? E assim ambos retornam e comentam que foi um bom treino antes do exame de feitiçaria. Shu os escuta de longe e infere que deve haver uma cidade em algum lugar por ali. Ele então vê ambos partirem. Uma revelação veio para ele. Magia existe naquele mundo. Pelo pouco que ele entendeu, magia é criada por encantamento e círculos mágicos, a partir da imaginação do mago e também do consumo do seu poder mágico. Por outro lado, equipamentos mágicos são uma habilidade determinada pelo nascimento. O consumo de magia deve variar de acordo com o tipo de equipamento e o domínio que a pessoa tem com ele. Rapaz, o homem é inteligente, ele inferiu tudo isso em poucos minutos. Aparentemente, magia é um sistema que está por toda parte ali. Ele não entende completamente a magia, mas caso ela seja aquele seu poder de absorver vida, então ele deve ter utilizado magia quando matou as criaturas. Então, Shu também infere que ele deve ser capaz de criar bolas de fogo. E, buscando em suas memórias, magos e magia somente existiam em contos de fada. No entanto, ali, para fazer magia, ele precisa imaginar o fenômeno físico que ele desejava criar. Por não poder sair do hospital, ele passou longos anos da sua vida estudando as coisas que aconteciam de fora daquele quarto. Ele então fecha seus olhos. Ele então relembra um estudo sobre ligações químicas presentes na atmosfera, como o cálculo da entropia, também dos estados físicos da água. Assim, ele imagina uma esfera como sendo o estado natural entre a energia da água e o ar. E então, ele cria seu primeiro círculo mágico. Notando que a água se formou, mas que aquele formato não estava estabilizado. Então, sua bola de água fica incompleta. E então, ele relembra do que a garota falou sobre imaginação. E assim, buscando em sua mente, ele relembra de um balão transparente com água dentro que uma vez já viu. E assim, finalmente, ele consegue criar uma bola de água. É a mesma energia que ele utilizou para matar as criaturas. E assim, ele tenta atirar a bola de água, mas falha. Ele deduz que é preciso de mais ciclos mágicos para conseguir dar uma direção ao feitiço. Caso ele consiga pesquisar mais sobre a magia, ele então poderá usar seu conhecimento como trunfo. E assim, rapidamente, 3 meses se passam. E agora, vemos alguém dizendo não gostar daquele lugar ali. Era um grupo de estudantes que andava pela floresta, e um deles pergunta por que o treinamento tinha que ser logo ali. Uma garota diz que ele pode ir embora se estiver com medo. No entanto, ele diz que ficará, porque quer ver a nova magia de Alice. E o garoto cora de vergonha. A mesma Alice pede para que ele teste sua magia de localização para ver se há monstros por ali. Ele então utiliza magia de detecção na área e localiza um humanoide fantasma de alto rank. Assustada, uma garota diz que nunca viu aquela criatura pela floresta antes, mas o garoto só ignora seu comentário e diz que aquela seria a hora perfeita, pois a criatura ainda não os tinha percebido. Alice testa sua nova magia e vinha sair do solo. Sua magia se chama Era Emaranhada e prende o nosso protagonista. Seus colegas ficam maravilhados com sua nova magia. E então o garoto invoca uma adaga e corre para acabar com o fantasma. O protagonista o vê e manda um olhar letal em sua direção, e surpreendendo o garoto com um círculo mágico aparecendo bem à sua frente. E então uma magia o joga a metros de distância. Alice grita por ele. Com aquilo, aqueles garotos começam a entender pela primeira vez o perigo diante deles. O que eles enfrentam não era uma criatura normal. Essa era capaz de usar magia, e eles entendem que não é qualquer criatura. Shu se liberta das vias e estica sua mão na direção das garotas, as assustando. E uma enorme explosão de vento ocorre. As garotas vão parar no chão, e Shu percebe pela primeira vez que ele foi atacado por humanos e que aquilo era um mau sinal. Ele reconhece as roupas usadas por aquelas 3 crianças, como as mesmas das crianças que ele viu há 3 meses atrás, e se pergunta se realmente estavam tentando matá-lo. No meio disso, só rapidamente, o garoto aparece em suas costas, com a adaga indo em direção ao seu pescoço.
e assim grita furioso para que ele saia de perto de Alice. Shu encara por alguns instantes e lança sua magia de absorver vida na direção do pobre garoto. Assim, o garoto cai e ele toma a vida dele para si. Ele nota que, mesmo de ter absorvido uma vida humana, nada mudou. Ele não possui qualquer ressentimento por aquilo. Em seus momentos finais, o garoto estende a sua mão na direção da pobre Alice, até que ele então percebe que Alice já estava morta e assim chora, perguntando o porquê. Shu, sem qualquer ressentimento, se agacha e fala perto do seu ouvido. Ele culpa o garoto porque ele foi quem tentou matá-lo, então tudo aquilo era culpa dele. E assim, o garoto escuta pela última vez. Shu entende que aquelas mortes causaram um alvoroço e que era só questão de tempo até ele ser descoberto. Então, ele decide voar para longe dali, à procura de um novo lugar. A noite termina e o sol nasce novamente. Em algum lugar, duas garotas conversam sobre os estranhos corpos achados na floresta. Um estudante questiona se Alice não era forte, e o outro responde que se eles foram mortos é porque eram lixo. Um careca nervoso bate sua mão na mesa. Enraivecido, ele pergunta como excelentes estudantes morreram em uma floresta com apenas monstros fracos. Três professores conversam sobre suas teorias do que deveria ter acontecido. O careca fala que eles deveriam chamar o exército e diz logo para chamarem um bispo. Uma professora diz que eles precisam primeiro de medidas imediatas, já que dezenas de estudantes adentram aquela floresta diariamente para treinar. Seriamente, o homem responde que a entrada da floresta está proibida para todos até que seja seguro novamente. Ele deseja profundamente que não seja nada demais. Vimos alguém espiando a conversa deles e rapidamente descobrimos que são apenas alguns estudantes bisbilhotando. Novamente vemos Shu voando, indo para algum outro lugar daquele mundo. Ele decide não sair da floresta e somente muda sua localização dentro dela. E vemos diversos fantasmas ali ao seu redor. Shu comenta que eles estão conversando sobre alguma coisa. Ele fala que passou vários dias absorvendo a vida de outras criaturas, e quando percebeu, vários daqueles fantasmas inferiores e sem inteligência vagavam ao seu redor, como se ele fosse uma espécie de seu superior. Provavelmente, eles pensam que outros humanos os evitarão caçá-lo enquanto eles estiverem próximos de Shu. Pela primeira vez, Shu pensa que talvez não seja um humano, afinal de contas. Um daqueles fantasmas tenta se aproximar e falar algo, mas ele não entende. Mas ele escuta dois homens andando pela floresta. Escondido, ele escuta eles falando que algo estava definitivamente por ali. E assim, repentinamente, as árvores que Shu se escondia são cortadas, o revelando. Os dois observam ele e se surpreendem por ele ser apenas o espírito de rank alto. Porém, o de cabelo mais longo diz que ele possui muito poder mágico para um simples espírito. E o outro desconfia que aquele espírito talvez seja a ameaça que procuravam. Assim, ele estende sua mão e diz para Peewee ir. Shu fica confuso até ele notar um pássaro em seu ombro. Quando o pássaro levanta voo, ele leva consigo o braço de Shu. Shu grita, mais pela surpresa do que pela dor, se surpreendendo que facilmente seu braço foi arrancado. O pássaro retorna para seu dono, que orgulhosamente o elogia. Shu, ainda aflito e com dor, pensa que aquele cara nem se compara àquelas três crianças e fica nervoso. Ele percebe que o matarão. Então, ele acha que sua magia de absorver vida é mais devagar do que a velocidade daquele pássaro, e que provavelmente seu limite é só mais um ataque e pronto. Ele então, sem hesitar, pretende matá-los no próximo ataque e inicia seu círculo mágico. Mas ele precisava de um pouco mais de tempo. Então, um círculo mágico aparece repentinamente do lado deles, e o professor de cabelo longo pergunta por que seu colega estava fazendo aquilo, mas seu colega responde que não era ele. E naquele pequeno tempo que eles conversavam, diversos círculos mágicos gigantescos aparecem ao seu redor. Os professores entram em desespero, e o de cabelo longo diz que em todos aqueles seus anos lecionando, nunca viu uma técnica tão absurda como aquela em toda a sua vida. Porém, Shu revela que aqueles círculos mágicos são somente símbolos vazios, sem magias por trás deles, criados apenas para distraí-los enquanto ele prepara o verdadeiro feitiço. Um deles então percebe o que ele está armando, mas já era tarde demais. Como uma última tentativa,
Um dos professores diz para Pio ir matá-lo, porém Shu já havia terminado. E assim uma explosão tão gigantesca como os símbolos fajutos ocorre, chegando a ser visto por outros professores que estavam em outra parte da floresta. Um dos professores daquele novo grupo pede para que chamem outro professor com proficiência em magia de água para apagar aquele enorme incêndio. Shu está no meio daquela floresta carbonizada, sem ter tomado dano algum. Ele relembra que a explosão que ele causou no hospital tinha funcionado e ele só precisou refazê-la dessa vez. Ele criou uma explosão ainda maior, uma explosão de dinamite tão poderosa quanto fácil de ser detonada. Ele somente precisou combinar os elementos do ar e do solo, e assim usou vibração para agitar o poder da dinamite e então fazer com que ela explodisse. Ele admite que a explosão não ter afetado ele foi pura sorte. O poder adquirido pela morte daqueles dois professores estava começando a reconstituir o seu braço decepado. Ele acredita que, de alguma forma, conseguiu evoluir, mas seus pensamentos são interrompidos quando nota que outros professores já estavam chegando, e assim ele prefere fugir ao invés de enfrentá-los naquele momento. E chega à capital de Ranza. Na entrada, os guardas impedem duas pessoas que parecem ser professores de entrar, e Shu acha que é melhor não ir para lá. Agora no cemitério, vemos uma mulher e uma criança visitando um túmulo. Um soldado as interrompe e diz que já está na hora delas voltarem, porque logo logo os mortos acordarão. O soldado percebe que a criança ficou assustada com a sua menção aos mortos, e então, sorrindo, diz que a corporação mágica irá ajudá-la, que ela não precisa ter medo. Alegre, a garota diz que El Magia o abençoasse e entrega uma flor a ele. Assim, elas partem. Outros soldados comentam que não era preciso tanta laje da parte deles, já que os mortos-vivos eram criaturas de baixo rank, podendo, em alguns casos raros, virarem monstros de rank C. Escutando toda aquela conversa, Shu diz que se monstros aparecem por ali, então era um bom lugar para ele matá-los e absorver sua energia para assim se restaurar. Ele observa que depois de certo horário os soldados saem do cemitério e, contanto que ele não chame muita atenção, ficar ali era um bom lugar para ele. Shu percebe que se ele receber golpes letais e de surpresa, como o do pássaro novamente, ele morrerá. Mas então os mortos finalmente aparecem. E Shu fala animado que eles serão sua refeição hoje. Agora mudamos de cenário e vemos a igreja de Ranza. Alguém anda seriamente pelos corredores. Essa pessoa era Zeke Baratsuto, um cavaleiro sagrado de classe A. Ele diz que chegou o mais rápido que pôde para cumprir o seu dever como cavaleiro e como amigo. Então ele pergunta ao homem o que deseja dele. E assim, o homem responde que a princesa sagrada de Grinha teve uma profecia. Ela profetizou que um desastre ocorreria naquela terra. E com isso, uma solicitação formal para investigar esse desastre foi efetuada. Ele então pergunta se o ocorrido na floresta teria alguma coisa a ver com isso. Além disso, coisas estranhas têm acontecido recentemente nos cemitérios públicos. Os números de ataques têm diminuído e o cavaleiro não entendia o porquê. O homem fala que acredita piamente que isso e o incidente na floresta estão ligados à profecia. E então pede a Zeke, como amigo e não como cavaleiro, se ele poderia descobrir o que estaria acontecendo no cemitério. Com um sorriso caloroso, Zeke aceita a missão. No cemitério, um soldado comenta que não seria de grande problema se o monstro fosse de ranking baixo ou médio, mas eles nunca viram uma queda tão repetida nos ataques antes, então provavelmente algo estava errado. Zeke pensa se tratar de um simples esqueleto, mas não poderia ser só isso. Confiantemente, Zeke diz que não importa o que acontecesse, ele iria destruir todos com a sua lança. Voltamos a ver Shu, que agora descobriu um jeito de acelerar o processo de criação de símbolos mágicos, convertendo a força cinética em um número negativo. Assim, ele lança uma simples bola de fogo em um esqueleto. O esqueleto entra em combustão e Shu aproveita a oportunidade para suprimi-lo com mais magia. Ele derrota o esqueleto e sente uma pequena evolução dentro de si. Desde que ele matara os dois professores na floresta, ele tem sentido que seu corpo e sua magia evoluíram incrivelmente. Agora que ele já está há um tempo naquele lugar, ele entende que a cada vida que toma, aumenta sua própria expectativa de vida. Ele agora possui a habilidade de detecção mágica, que lhe permite canalizar uma espécie de teia ao seu redor
e detectar todo ser vivo dentro daquela área. Shu agora possui o conhecimento que deve ter sido assim que aqueles dois homens o acharam tão rapidamente, mas seus pensamentos são interrompidos, porque Shu sente algo através daquela habilidade. Ele sente outras pessoas e também o seu poder mágico, e acha que é melhor sair de lá só por precaução. Shu até tenta sair, mas então ele percebe que aquelas pessoas já sabiam onde ele estava. Assim, o grupo o impede de fugir, aparecendo rapidamente em sua frente. Zeke diz que achava se tratar de um espírito maligno, mas era somente um espírito de pesadelo. Um dos soldados percebe que ele já se tornara a criatura mais forte dentro daquele cemitério. Sem muita conversa, Zeke invoca sua lança. Shu até tenta se comunicar, porém o soldado responde que espíritos só se comunicam por telecinese e que eles não têm como entender o que aquele ser estava dizendo. Nosso protagonista percebe que eles possuem vestimentas diferentes dos soldados anteriores. Ele fica irritado e se pergunta por que o caçam quando ele somente quer viver. Sem resposta, Shu diz que já que vai ser desse jeito, ele irá com tudo e ativa seu círculo mágico. O círculo aparece nos pés de todos aqueles soldados, tão rápido que nenhum deles sequer conseguiu sair. E tão rápido quanto a aparição daquele círculo mágico, todos os soldados são cortados ao meio, sem piedade, com exceção de Zeke. E Shu percebe que aquele homem era diferente. Aquela habilidade foi algo que ele passou dias e dias melhorando. Basicamente, se você tentar aplicar uma magia diretamente a um ser mágico, os átomos recobrindo aquele corpo do inimigo interferirão e anularão aquele efeito. Primeiro precisa absorver a magia deles ao nível atômico. Agora, sem defesas mágicas, por ter absorvido seus átomos, ele quebra seus corpos ao nível molecular e depois simplesmente acaba com o alvo. Mas ele acabou de descobrir que se o alvo possui mais mana que ele próprio, então não importa quantas vezes ele tentasse, aquele feito não funcionaria naquela pessoa. Zeke ainda está atordoado, tentando compreender o que tinha acontecido. Era difícil de acreditar que um mero espírito havia sido capaz de lançar uma magia de forma tão rápida. Ele não consegue compreender como aquele espírito de nível médio matou tantos soldados em uma única tentativa. Zeke finalmente reage e grita na direção de Shu. Ele ergue sua lança aos céus e de repente diversas outras lanças surgem atrás dele. Zeke o encara, furioso, dizendo que acabará com ele. Shu infere que a lança é uma arma mágica e prepara um contra-ataque. As dezenas de lanças se viram na direção de Shu. Zeke está pronto para realizar seu ataque, e Shu pensa em como não pode perder a concentração naquele momento importante. As lanças partem em sua direção, mas Shu rapidamente ativa um ciclo mágico defensivo. Mas mesmo assim, uma das lanças transpõe seu escudo e o atinge, fazendo-o sangrar no flanco. Porém, as outras lâminas, felizmente, começam a mudar sua direção. Uma delas rapidamente retorna para o rosto de Zeke, e antes de qualquer reação, ela simplesmente atravessa seu crânio. Ainda vivo, Zeke ri daquele absurdo, e assim todas as lâminas restantes retornam em sua direção. E logo em seguida vemos o estado que ficara Zeke, e fica mais do que claro na sua morte. Shu conta que para criar aquele escudo refletor, ele precisou relembrar todos os seus estudos sobre vetores de movimento e também de força, vistos nos seus livros de física. Notamos agora que uma outra lança ultrapassou e atingiu seu olho, porém ele estava se curando e parece não sentir qualquer dor. Ele então absorve a magia e a vida do corpo de Zeke. E logo após, todo seu corpo, inclusive suas roupas também, parecem ter evoluído e ficado mais fortes. Ele nota que nunca tinha evoluído tanto como naquele momento, e suspira aliviado. Shu então toma a decisão de adentrar tão fundo a floresta que nenhum outro ser vivo vai tentar caçá-lo. Voltamos agora para a capital, onde o soldado sugere que aquele homem não devia ver o corpo de Zeke. Tanto o homem fala que o corpo dele foi achado com o dos outros, que partiram na missão do cemitério, e que todos morreram de uma forma bem similar aos encontrados na floresta. Pessoas rezavam ao redor do túmulo. O amigo chora pela morte de Zeke e se arrepende de não ter levado mais a sério a profecia. Ele chora amargamente por Zeke e jura perante do seu túmulo que irá impedir aquela profecia de acontecer. Alguns meses se passam e agora vemos um vilarejo de criaturas em Eldera. Os monstros discutem entre si até que notam alguém. Era Shu. Rapidamente, todas as criaturas se ajoelham perante sua presença.
Uma das criaturas dá boas-vindas a ele e lhe informa que humanos tentaram adentrar a floresta e matar algum deles. Em resposta, Shu diz que não há o que fazer com os que morreram, mas aos vivos eles deveriam evitar confrontos diretos. A criatura diz que seguirá as suas ordens obedientemente. Shu nos revela que se tornou líder daqueles monstros depois de adentrar a floresta há meses atrás e matar diversos monstros de rank alto, ganhando assim respeito e medo. Ele não queria se tornar o líder deles, mas não tinha o que fazer. O monstro diz que não pede para ele liderá-los, mas, ao se submeterem ao mais forte, irá garantir sobrevivência e prosperidade a eles. Shu relembra quando os espíritos de baixo rank o seguiam, e aquilo parecia bem similar ao que eles faziam. Ele decidiu aceitar a hierarquia, já que não havia desvantagens para ele ao fazer isso. Ele se surpreende como é pacífico não ter humanos interferindo, e deseja que nada acontecesse. Porém, ele sentiu algo em sua teia. Uma presença chamou sua atenção e ele encara uma direção. Uma enorme quantidade de energia mágica está naquela direção. Então vemos uma garota correndo. Ela parece estar fugindo de alguma coisa. Ela olha para trás. E assim vemos um monstro a perseguindo. Mas então ela para e entoa um feitiço. Contudo, o círculo mágico falha e ela revela ser ruim em magia. O monstro então crava 2 dedos no seu peito, fraturando seus ossos. A garota cai no chão, sangrando, enquanto a criatura se diverte com o seu sofrimento. A vida, aos poucos, se esvaindo dela. Mas aí o seu ferimento começa a se curar bem rapidamente. E aquilo chama a atenção do monstro. Depois, é possível escutar vários gritos vindo daquela direção. E nos é revelado, o monstro estava se divertindo, a ferindo repetidamente. O monstro, de alguma forma, sabe que ela não possui amigos e não tem como se defender, então ele se diverte com seu sofrimento. O monstro está arrancando seu braço. E ela chora, pedindo ajuda para que Magia, o deus daquele mundo, o salve. Shu a observa no alto e pensa que ele não tem um bom gosto. Shu se pergunta por que a criatura só não a mata e absorve sua energia. E bem aqui, pessoal, é algo que eu ainda não tinha reparado. Provavelmente todos os monstros eles obtêm mais magia quando matam outros seres. Então, essa habilidade não é algo exclusivo do protagonista. Isso foi um detalhe bem interessante. Ele pensa que o monstro deveria simplesmente acabar com o sofrimento da garota. A garota continua sangrando nas mãos do monstro. Então, ela olha para cima e encara Shu nos olhos. Ele nota seu olhar pela primeira vez. E se lembra que um dia ele já possuiu aquele mesmo olhar quando se internou pelo hospital a primeira vez. Passa pela sua cabeça todos os momentos e pessoas que o ajudaram nos seus longos anos hospitalizado. Na medida que ele foi envelhecendo, ele percebeu que sua vida simplesmente não possuía valor. E então, finalmente chegamos à cena inicial desse vídeo, com o homem dizendo que ela tem cara de ter uma vida chata. Shu então desce e mata facilmente a criatura, a esmagando. A criatura chora, mas Shu não se importa, e assim absorve a mana da criatura. A garota fica confusa, até que ela pergunta quem ele era e por que a ajudou. Shu disfarça e diz que não a salvou, porém, em pensamentos, ele revela em como aquele olhar sem valor dela o lembrava dele mesmo antes de morrer. Ele logo completa que só ajudou pelo seu próprio bem, e fala que ela deveria ir para casa e vira suas costas, pronto para partir, mas ela o chama. E assim o agradece e diz que se chama Iris Silver Bullet. Ele responde dizendo que se chamava Shu e pergunta o que levou ela até aquela floresta. Ela sim revela que entrou ali à procura de ervas medicinais, mas que ela era uma falha. Ela deveria apenas coletar ervas na entrada da floresta, mas quando percebeu, ela já havia adentrado demais aquela floresta. Shu não entende. Ela disse é uma falha, mas seu poder mágico é enorme. A garota se anima com o que Shu diz e fala que tem muito orgulho do seu poder mágico ser de rank A. No entanto, ela somente é capaz de usar magias básicas, como o impacto, mas até mesmo nisso ela falha. Não importa quanto de poder mágico o mago tenha, se ele não conseguir utilizá-lo, de nada adianta tê-lo. Ele pergunta por que ela simplesmente não aprende a usá-lo, e em resposta, ela diz que o professor simplesmente a odeia.
Ela revela que sua habilidade mágica é envolver seu corpo em espécie de armadura, concedendo ela o poder da imortalidade. Mas ainda assim, ela sente dor ao ser ferida. E contanto que ela ainda possua poder mágico, ela sempre se curará de qualquer golpe. Imortalidade. Havia tantas coisas que Shun desconhecia daquele mundo. O fato dele ignorar humanos estava se tornando cada vez mais problemático para ele. Ele fala novamente que ela já poderia voltar agora. Ela agradece alegremente a Shu e pergunta em que seção ele mora. Contudo, em resposta, ele fala que irá retornar à floresta e ela pergunta o porquê. Mas antes de responder, um gigantesco monstro aparece. Iris fala que aquele é um monstro irritante, mas que ele é bem fraco. Shu ativa sua magia e reclama que ela está atrapalhando. E assim, ativa a técnica do domínio do céu cortante e derrota a criatura facilmente. Mas Iris, ela começa a se tremer e, assustada, diz não compreender a magia que ele usou. Ela diz nunca ter visto ou ouvido falar de um círculo mágico tão rápido e que a magia de vento de sexto círculo deveria ser a habilidade Ciclone e não aquela que ele usou. E impressionada, ela se aproxima e pergunta de novo quem ele era. Sorrindo, Shu responde que aquilo era um segredo e diz para ela calar a boca e ir logo para sua casa, e que ele já estava cansado de ser o seu guia. No entanto, ela fala que só irá embora quando ele lhe responder, e irritado, Shu diz que já perdeu muito tempo com ela. Iris reclama, e então Shu ativa outro círculo mágico, dessa vez debaixo dela. Inesperadamente, ela é teleportada para dentro da cidade. As pessoas ao redor começam a perguntar como ela tinha feito para aparecer ali tão de repente. Porém, a mente da garota somente pensava em como Shu tinha uma magia tão avançada que até mesmo um ranquear não poderia facilmente criar uma técnica que nem sequer existia, assim como ele fez. Ela se pergunta se ele é um deus e diz que precisa vê-lo novamente. Vemos a cidade de Uldana e dentro dela a Academia de Magia. Iris passa diante de diversas pessoas que se perguntam por que ela era tão incompetente. Garotas diante dela cortam seu cabelo e perguntam por que ela estava tão feliz mesmo sendo uma falha. Diz que alguém que não consegue usar magia não poderia agir assim. Vemos ela agora isolada em seu quarto, encarando a lua e depois olhando para um retrato que provavelmente era de seus pais. Shu anda pela floresta, até que uma das criaturas diz que estão captando o cheiro de uma humana mulher nas proximidades. Shu fala para as criaturas retornarem ao vilarejo. Ele vai até onde as criaturas tinham falado que estava a garota, e se surpreende com o que vê. Era Iris, totalmente sido capturada por um monstro, e pergunta até se ela gosta de ser atacada. O monstro a solta e ela fica feliz em vê-lo novamente. Ela o encara e pede para que ele seja seu professor de magia. Ela conta como ele facilmente usou uma magia de sexto círculo e que o seu melhor professor da academia só conseguia fazer um de quarto. Em outras palavras, ele era mais forte do que todos os professores daquela academia. Ela quer deixar de ser uma falha e implora, por favor, para ele ajudá-la. Ele explica que não pode ensiná-la porque ele mesmo nunca teve um professor antes. A garota então o encara chorosamente, e isso o faz lembrar de uma mulher em sua vida anterior. Ele então decide finalmente lecioná-la, então a garota comemora. Mas havia uma condição. Em troca, ela ensinaria todas as coisas sobre aquele mundo e sobre a sua magia. Iris fica confusa de como Shu não sabe nada daquilo, mas mesmo assim, ele consegue usar magia em um nível absurdo. E pensativa, ela concorda com aqueles termos. Começando pelo básico, magia era formada por 4 elementos e 2 polos. Os 4 elementos eram fogo, água, vento e terra, se subdividindo em 8, cada um possuindo seus próprios polos, Yin e Yang. Yin do fogo era a destruição e o Yang a vitalidade. A água era a corrosão, já o outro lado era a cura. Vento era a ruptura e o outro lado era a proteção. O Yin da terra é a decadência e o seu Yang era o nascimento, sendo a magia nesse mundo composta por um total de 12 elementos. A magia é usada para extrair e interferir nas regras do mundo e assim criar fenômenos artificiais chamados de magia. Quando o círculo mágico é completado, a magia é ativada. Shu acredita que as pessoas daquele mundo não compreendem completamente os fenômenos que criam com aqueles elementos. Ao contrário dele, que quando pensa em criar uma bola d'água,
Ele visualiza toda a fórmula química do que quer primeiro. Contudo, as pessoas dali apenas imaginam a água flutuando em sua mão em um formato esférico. Provavelmente, era um nível de entendimento que ele possuía que fazia com que suas magias fossem tão fortes e tão rápidas comparadas aos demais. E agora, ele sentia que compreendia melhor a magia. E pergunta do que se trata as camadas dos círculos que ela tanto fala. Eles respondem que as magias são classificadas baseadas no seu poder e na complexidade, indo de primeiro círculo até o 15º. Ela ainda revela que a partir do nono círculo, as magias são classificadas como magias militares ou magias esquecidas. Então ela se cansa e diz que explicará até ali por hoje. E Shu pergunta que tipo de magia ela gostaria de ver. Ela responde que seu nome é Iris e deixa claro que quer ser chamada pelo seu nome. Animada, ela fala que primeiro quer aprender a habilidade de impacto, que consta em lançar uma poderosa rajada de uma longa distância. Shu analisa os cálculos para isso. Então, facilmente ativa a magia de vento, deixando Iris bastante animada. Ele pergunta se ela sabe o que ele fez, e em resposta, ela diz que ele simplesmente ganhou o poder do próprio vento. Mas então ele a corta e pergunta o que seria o vento, deixando-a completamente sem resposta. Ele então pede para ela tentar fazer aquele feitiço. Ela até consegue criar o círculo mágico, mas ele se desfaz. Shu então lhe dá uma aula de física e explica que ondas de vento são causadas pelo ar comprimido, que se limitar o espaço e a aceleração dele, é possível criar a habilidade chamada de impacto. Shu fala que no seu mundo há fórmulas para criar magias perfeitas e assim conseguir ativar os seus fenômenos. Mas ela pergunta então por que ela não consegue criar círculos mágicos. Ele responde que era simples. Era somente porque ela só memorizou a fórmula. Ele não entendia a praticidade dela. Somente saber as falas de um personagem de uma peça não faz a atuação ser boa. É preciso entender o personagem antes disso. Iris, então, chora ao perceber que ela não era uma inútil, ela era somente uma pessoa desinformada. Talvez magia seja sobre entender o mundo. Ela simplesmente fica surpresa que ninguém nunca explicou a ela daquela maneira. Shu fala que os encantamentos não são palavras aleatórias e que o conhecimento e o significado por trás delas é preciso ser conhecida por quem a entoa. Iris diz que não sabe as fórmulas, mas Shu responde que juntos eles aprenderão. Então, juntos, eles começam a estudar e entender mais sobre a magia. A garota chora por achar aquilo tão difícil, mas Shu sorri e relembra de algo. Quando ele era um simples garoto, ele sempre foi curioso sobre o mundo fora das paredes de concreto, lembrando que ele sempre sonhara em ser um estudante no futuro. E assim, Iris entoa um feitiço de impacto. Finalmente, magia de vento sai daquele seu círculo mágico, dessa vez bem sucedido. Seu professor comenta que não foi muito forte, mas que uma vitória é uma vitória. Emocionada, a garota fala que pela primeira vez ela conseguiu realizar uma magia de fato e se chateia por nunca ter tentado pensar naquilo por conta própria. Ela se vira para Shu com o rosto corado e diz que quer aprender mais sobre magia junto a ele. Sorrindo à resposta, e diz que também deseja aquilo. Ele achava que juntar conhecimento e viver isolado seria o bastante para ele. Contudo, Iris o fazia lembrar sobre sua vida passada, e mesmo não acreditando em destino, ele iria continuar com aquele relacionamento por mais algum tempo. Algum tempo se passa e vemos o que os dois aprontaram naquele meio tempo. Os colegas de classe de Iris teorizam que ela deveria ter vendido seu corpo ao professor, para do nada ter melhorado no uso da magia. E mais tempo se passa, e agora ela finalmente atingiu o 7º círculo de magia, se tornando a número 1 da sua sala. Finalmente nos é revelado que Iris é filha de um grande casal de mágicos. Sua ascensão foi reconhecida e agora ela se tornou uma graduada e a partir do ano seguinte ela iria se tornar uma cavaleira sagrada da igreja. Muito animada, ela corre até Shu e diz que finalmente se graduou e agradece por ele estar com ela pelos últimos 2 anos. Shu sorri e fala que não há de quê. Iris fala que as expressões faciais deles se tornaram mais leves com o passar dos anos. Shu diz nem ter percebido nisso e que provavelmente tudo foi por causa dela. Naqueles últimos 2 anos que ele passou ao lado de Iris, ele sentiu suas emoções retornarem de pouco a pouco. Quando ele reencarnou naquele mundo, seu coração era vazio e cheio de trevas, mas agora ele estava feliz com a graduação da garota.
Ela informa a ele que agora se tornará uma cavaleira sagrada da igreja de Uldana. Imediatamente, na cabeça de Shu, ele lembra de Zeke. E então diz para ela parar simplesmente de vê-lo e vai embora. Iris fica confusa com aquela reação dele e começa a falar que definitivamente não gostou. Ele explica que cavaleiros sagrados caçam monstros e se admira ao pensar que mesmo depois de longos 2 anos, ela ainda não percebeu que ele era um. Seriamente, ela fala que odeia a ideia de nunca mais o ver. Então, revela que foi até lá porque gostaria muito que ele fosse ver sua cerimônia, explicando que todos que se graduam e se tornam cavaleiros sagrados, eles possuem uma cerimônia de abertura e gostaria que ele fosse como seu convidado. Além de que, como ela não tem pais, então ela não teria ninguém para chamar além dele. Shun respira fundo, então diz que irá. Iris se anima e fala que nunca o perdoaria se ele não fosse. Iris celebra alegremente. Shu sorri e segura sua mão, e diz que ela não mudou nada. As preparações na cidade já começaram. O mercado está vendendo todos os tipos de produtos, e Shu para e pergunta a um comerciante se tudo aquilo era simplesmente por conta do festival. O comerciante responde que é preciso de uma grande cerimônia para dar boas-vindas aos novos cavaleiros sagrados. Até porque eles irão se certificar de proteger a cidade e matar os monstros. Ele pergunta se Shu seria um viajante. Contudo, ele apenas ignora momentaneamente a pergunta e fica feliz por apenas poder interagir sem ser descoberto como um monstro. Então, ele finalmente responde e fala que deve ter se esquecido a época do ano que estava. O comerciante o manda embora quando Shu diz não possuir qualquer dinheiro. E então a cerimônia está prestes a começar. Entre os formandos está a Iris. O homem fala que o sol logo nascerá acima deles e pede para que cada um assuma sua posição. Alguém então aponta para ela e pede para ir até ele. Era o bispo. Ele afirma lembrar de seus pais, Daria e Rose, excelentes cavaleiros sagrados. Mas seu tom fica mais amargo ao lembrar que eles foram pegos no meio de uma batalha. Iris tira o elefante da sala e diz que ambos morreram cumprindo seus deveres. O bispo se desculpa por escutar aquilo e fala que, contanto que ela continue servindo a Deus e acabando com os monstros, ela será recompensada. E fala que conta com ela. Iris, nesse momento, pareceu surpresa com suas palavras. E assim a cerimônia começa. A população inteira celebra a abertura da porta da igreja. Iris simplesmente fica boca aberta com a quantidade de pessoas que está na multidão. E alguém ao seu lado fala que aquilo era natural. Somente poucas pessoas eram escolhidas para virarem cavaleiros sagrados, e que eles deveriam ficar orgulhosos por terem sido os escolhidos por Deus, principalmente porque eles serão os pilares da humanidade. Iris entende todas as bênçãos que conseguiu, até se tornar uma cavaleira sagrada, mas ela não consegue tirar da cabeça se ela realmente seria capaz de morrer pelos outros e por seu Deus, igual aconteceu com seus pais. Ela sente a presença de Shu e se vira em sua direção. Seus olhos brilham e os encaram fixamente. Ele está em cima de uma árvore, a observando. O sol está tão lindo e, por isso, ela sabe que tudo vai ficar bem. Agora, mudamos de panorama e vemos Shu e Iris discutindo sobre um livro. Eles conversam e falam que nos dias de folga de Iris, eles irão estudar. Desde o dia da cerimônia, Shu tem estudado a cultura e a língua daquele país, e Iris a magia. Ela então começa a falar sobre as dificuldades no seu trabalho e adoraria que seus companheiros aprendessem mais com Shu. Eles estão tão preocupados em parecerem legais durante as missões que estão saindo delas cada vez mais machucados. E graças a isso, Iris ficou ainda melhor em sua magia de cura. Shu não vê problema nisso, já que ela está, assim, conseguindo aprimorar sua magia. Contudo, Iris se estressa e bate na mesa, falando que é muito difícil trabalhar com pessoas do sexo oposto. Ela fala que há uma pessoa em específico extremamente irritante. Ele passa o dia todo a seguindo e aparecendo diante dela de forma repentina. E naquele exato momento, aquele mesmo cara dá as caras, onde eles estão, e a chama para jantar. Confiantemente, ela diz que está comendo pro Shu, e que nunca sairá em um jantar com ele. Ele observa Shun por um instante e a comida também, e fala que alguém bonita como ela não deveria sair com pessoas pobres. Ele revela que será seu futuro marido daqui a alguns anos, e que ela deveria parar logo de ser tão egoísta e tratá-lo melhor.
Ele continua dizendo que ela dará luz ao filho dele, que certamente será um Rank S no futuro, e por isso ela deveria começar a se alimentar melhor desde hoje, porque o trabalho de um marido era tomar conta da sua esposa. Shu fecha seu livro e fala que aquilo era assédio sexual. Ele o encara friamente e fala para ele ir embora. O homem o encara sem acreditar que ele se dirigiu a palavra a ele. Diz que um inferior igual a ele deveria simplesmente calar a boca. Iris fala para ele parar de ser rude, mas aquele mimadinho diz que ela será a mãe do futuro herdeiro da família Ballard e que é seu dever deixar um forte descendente. Ele xinga Shu e Iris fala que Shu era o seu mestre e que era bem mais forte que ele. Aquele engomadinho não acredita que aquele homem imundo é seu famoso mestre genial. Ele começa a interrogar Shu e pergunta sobre que família ele seria e por que, se ele era tão forte assim, não se tornou um cavaleiro sagrado. No pensamento, Shu sabe que não pode revelar que, na verdade, ele é um monstro. Então, ele simplesmente diz que abandonou sua família e seu nome, e que a verdadeira magia não tinha a ver com matar monstros. Bochinha ri e fala que ele, na realidade, era somente um perdedor. Ele parte e diz para eles continuarem com sua pesquisa, se despedindo e chamando Shu de perdedor, mais uma vez. Iris se desculpa por aquilo e fala que está muito envergonhada. Shun responde que não era ela quem deveria estar se desculpando. E para quebrar o clima, Shu fala que eles deveriam comer logo e partir para as compras. Iris sorri em resposta. Depois de partirem, vemos que o Bochinha continua observando os dois de longe. O sol está se pondo e, finalmente, o anoitecer chegando. Shun fala com ele mesmo que não acredita que fazer compras poderia demorar tanto. Do nada, ele ativa um círculo mágico à sua frente, lançando um feitiço contra uma árvore. Ele sabia que estava sendo seguido por alguém usando magia de invisibilidade. O homem revelado, então, que fala que não esperava ser descoberto. Ao retirar o capacete, vemos que se trata do Bochinha, que revela estar usando uma armadura mágica que o deixa invisível. Ele acha Shun louco por adentrar a floresta à noite sozinho. Uma coisa era um cavaleiro sagrado ranquear como ele, mas um mero mago como o Shu seria apenas suicídio. Mas ele observou que durante todo seu encontro com Iris, Shu não comeu uma só vez, e a resposta daquilo era simples: monstros não precisam comer. Shu fecha seus olhos e sabe o que terá que fazer. O Bochinha grita, animado por estar certo, e assim tenta acertar Shu, mas rapidamente ele percebe que sua espada também fica invisível. Aquele homem não fazia questão de esconder sua hostilidade perante Shu. Então, já que não havia outra alternativa além de lutar, Shu então decidiu assim fazer. Mas ele se pergunta se Iris ficaria chateada se o Bochinha simplesmente desaparecesse. Shu diz que por ele ser um colega de Iris, ele o deixará ir embora. Mas ele zomba de Shu e fala que terá que se livrar dos erros de Iris e matá-lo em nome de Almagia. Ele tenta atacar, mas Shu cria um círculo mágico defensivo. Bochinha fica surpreso ao ver a velocidade que Shu havia criado o círculo mágico. E Shu explica que aquele círculo mágico reflete dano. E quando percebemos, a mão do Bochinha, que havia atingido o escudo mágico, aquele círculo, está sangrando e tremendo. Shu diz que mesmo o Bochinha sendo forte, ele não iria conseguir matá-lo por ser fraco. O Bochinha fica puto e começa a desferir diversos golpes desincronizados em Shu e também a xingá-lo. Rapidamente o Bochinha cai, depois de todos aqueles seus ataques sem sentidos serem refletidos. E ele grita loucamente que Iris é sua escrava e que ele a engravidará para que a glória da família Ballard continue crescendo. E que tudo aquilo já tinha sido decidido. Shu então relembra o rosto inocente de Iris. E, sem muitas palavras ou pensamentos, ativa o domínio do céu cortante. E em um movimento único, o mata. O homem então cai no chão, sem vida. E Shu diz ser melhor do que ele fingir ser um humano. Ele teleporta o corpo falecido do homem para algum outro lugar. Então vemos logo em seguida a igreja. Iris revela que o Bochinha foi morto próximo ao muro da cidade. Shu pergunta se acham que foi um monstro que fizeram aquilo. Mas Iris nega, dizendo que havia sinais de que ele havia sido morto por lâminas afiadas. Então provavelmente havia sido morto por outro humano. Como Iris e os outros cavaleiros eram companheiros do Bochinha, eles foram os primeiros a ver seu corpo. E ela rapidamente reconheceu aqueles cortes de algum lugar. E então ela encara seriamente Shu. Mas Shu a encara de volta e diz que o culpado
havia sido um mago. Iris o encara e então sorri, concordando que o culpado era um mago. Uma bela mulher encara o céu estrelado e fala que uma nova estrela acabara de nascer ao sul. Vemos então duas mulheres conversando sobre como a princesa ficava bonita quando usava sua armadura mágica, mesmo no meio de uma visão. A princesa vê que debaixo da estrela há uma planta curativa se espalhando ao seu redor. E assim ela observa duas portas. Uma é antiga e feita de madeira ordenada, já a outra é feita de sangue fresco, repleta de ressentimento. Ela abre uma das portas e uma caveira repleta de larvas sai de dentro dela, dizendo que o dia da escolha está próximo. A princesa então sai dali, parecendo triste e atordoada. E talvez, se você deixar o like e seguir o canal, ela talvez fique um pouco mais feliz. E é isso, gente. Vamos voltar para a história. Em algum outro lugar, um homem pede para que todos o escutem atentamente o que foi dito pela princesa, porque provavelmente tinha a ver com o rei demônio. Os homens ao redor ficam agitados e nervosos, afinal, o nome no qual foi pronunciado é o ser que supera todos os outros seres daquele mundo. O homem barbudo diz que a visão havia sido vaga e confusa de diversas maneiras, mas que havia mostrado a aparição de uma estrela malvada na mesma época que o rei mortal Xenon nasceu, ou seja, um monstro que carrega o mesmo peso da coroa de um rei. Um rei demônio nascerá. Um daqueles homens fala que eles devem agir rápido, antes que esse ser se torne, enfim, o rei demônio. O outro exige que envie imediatamente reforços para Eldera e que a nação de Grinha não iria cair, e todos ali tentam de alguma forma assumir a liderança, sem conseguir chegar a um consenso. Havia duas portas para se escolher, eles precisavam, enfim, tomar uma decisão. Agora retornamos a Eldera, dentro da floresta, no vilarejo. As criaturas agora trabalhavam de forma mais civilizada. Shun revela que já haviam se passado 5 anos desde que ele foi morar no fundo da floresta, e que agora os monstros dali haviam obtido poder mágico o suficiente para que eles conseguissem possuir inteligência. A posição que ele assumiu como líder não havia sido tão ruim como parecia na época. Um dos monstros comunica que humanos estavam adentrando cada vez mais fundo na floresta ultimamente, e que eles estavam cada vez mais próximos ao vilarejo. Shun ainda não compreendia por que eles tentavam fazer seu caminho até ali. Nos últimos anos, nenhum humano sequer passou do meio da floresta, mas agora algo havia mudado. Ele se depara com a possibilidade dos cavaleiros sagrados terem dado início a uma eliminação local e teme pelo pior, já que o vilarejo não havia sido construído para aguentar ataques humanos. Shun pede que as criaturas consigam todas as cordas que tiverem disponíveis e explicam que eles precisam começar a montar armadilhas ao redor da floresta para deixar os humanos um pouco mais lentos. Ele só precisa de um pouco mais de tempo até que ele consiga completar uma magia sua em progresso. Por um instante, ele se preocupa que Iris esteja no meio deles, mas felizmente ele se lembra que ela havia partido em uma missão, algo sobre tráfico de poções, então estava tudo bem. Assim, ele parte para dar continuidade à sua magia. No castelo, pessoas comentavam que os monstros das florestas eram de rank médio e de rank alto. E uma mulher revela que eles acharam o que acreditam ser um povoado para aqueles monstros, mas que não podem confirmar a informação porque pouquíssimas pessoas adentram a floresta de Aldera tão profundamente, mas que, de acordo com o poder mágico determinado da área, naquele local deveria haver cerca de 200 a 300 monstros, e que, se baseando no seu grande número e na sua forma de ser organizado, seu líder deve ser um monstro de rank alto. Um cavaleiro pega o pergaminho e fica preocupado que o número deles esteja aumentando tão rapidamente, e que havia um relato parecido há tempos atrás, algo sobre um cemitério. O líder de todos ali, Bispo, acredita que o chefe no qual eles estão lidando não é um monstro ordinário qualquer, igual a maioria dos casos. Ele diz que previu que aquele chefe é o rei da estrela malvada, o ser da profecia da princesa, um raro e especial demônio que se diferencia dos demais por sua força fora da curva da normalidade, no qual dizem que ele logo terá o poder destrutivo para eliminar um ou dois países, caso ele fique vivo. Eles prezarão agir rapidamente. Caso eles façam a escolha errada, seu país será eliminado. O bispo então anuncia que as pessoas cujo nome seja chamado estarão escalados automaticamente para a missão e irão imediatamente partir para a floresta de Aldera. O país de Grinha também mandaram reforços que chegarão nos próximos dias, então até lá, a missão deles será enfraquecer o poder da Estrela Malvada.
Ele acredita devotamente que essa missão será um sucesso e começa a chamar o nome dos escolhidos. Ele fala diversos nomes, até chegar ao nome de Íris. Um dos cavaleiros fala que está confiando nela, já que Íris possui a magia de vento mais poderosa entre todos eles. Uma outra mulher diz que deixará a missão do tráfico de poções a par de outra pessoa. Ela deseja que a magia abençoe a todos. Íris revela que já haviam se passado 3 anos desde que ela virara uma cavaleira sagrada, que essa seria sua primeira grande missão e por isso ela daria o seu melhor. Uma amiga de Íris vai até ela e a tranquiliza, dizendo que a vanguarda cuidará deles. Íris pensa que queria pelo menos ter trocado mais algumas palavras com Shu antes que precisasse partir. E então voltamos à floresta. E agora vemos algumas cordas colocadas em posições estratégicas, e Shu começa a explicar o plano por trás delas. Se alguma corda for pisada, puxará uma outra, e essa outra gerará um barulho com essas carcaças amarradas sobre elas, e assim saberão de que direção os inimigos virão. Shu pede para que eles não abaixem suas guardas, e revela que precisará ficar sós para aprender uma magia nesse meio tempo. Ele chama uma das criaturas e diz que deixará tudo em suas mãos enquanto estiver fora. Os olhos da criatura fixam firmemente no de Shu, e ele se curva em respeito e agradecimento. Shu sabia que os cavaleiros sagrados já haviam adentrado até o meio da floresta, e não faltava muito para que eles os alcançassem. Caso ele conseguisse finalizar sua magia antes disso, ele conseguiria ajudar a proteger o vilarejo. Porém, havia um problema. A magia parece ser muito complexa e então começa a falhar. Ele está lutando contra o tempo e, mesmo assim, continua tentando. Ele reclama que não possuía tempo suficiente e nem ao menos poder mágico suficiente para construir sua magia. O que ele está tentando fazer é criar um ciclo mágico tridimensional e diminuir seu tamanho, mas ao mesmo tempo conseguir juntar a maior quantidade de poder possível. Contudo, quanto maior a quantidade de poder presente em uma magia, mais impossível se torna controlar a sua direção. E o que Shu está tentando é combinar poder mágico e direção, e assim consertar essa limitação. Ele agora está tentando deixar o tamanho do círculo mágico menor, diminuindo assim seu alcance e a energia consumida. E ao invés de criar um círculo mágico de 2 dimensões, ele está tentando criar um de 3 dimensões que fique circulando ao redor de si mesmo e que gere e direcione um poder gigantesco. Então, ele está tentando criar 3 círculos mágicos ao mesmo tempo, para que fiquem circulando ao redor de si. Mas o poder mágico para conseguir isso excede o que ele possui. Shu sorri ao perceber que, inconscientemente, começou a querer proteger o vilarejo e os seus moradores. E de repente ele escuta um barulho. Momentos antes, os monstros perguntavam por que Shu havia partido. Um deles responde que ele já era forte o suficiente e pergunta para que ele queria mais poder. O líder temporário de lá sorri e responde que era por esse motivo que Shu era o mais forte. Mas suas conversas são interrompidas quando uma das armadilhas faz barulho. As criaturas começam a se reunir e seguir na direção da armadilha, mas ao chegarem, não havia qualquer humano ali. E vindo de costas, um dos cavaleiros decepa diversas criaturas em um único movimento com a espada. Os monstros o encaram. O cavaleiro elogia a sagacidade dos monstros ao montar armadilhas. Contudo, ainda lhes faltava inteligência. Ele explica que se você cai na armadilha, os inimigos vêm até você, mas caso você siga as armadilhas, você chega até o inimigo. E agora diversos outros cavaleiros aparecem, os cercando-os, e fala que aquela luta de extermínio havia oficialmente começado. Vemos um homem explicando seus planos iniciais. Eles formariam grupos de 5, cercando os inimigos pelas costas e pelos flancos ao redor do seu povoado. E eles ficam pensativos sobre tudo aquilo. Alguém pede para que El Magia os proteja contra os demônios malvados e os guie em direção à vitória. O líder da operação dá o aval e uma explosão acontece no povoado. E o ataque continua. O cavaleiro novamente corta o monstro ao meio, facilmente. Uma outra aponta seu cajado para cima e grita espinhos, ativando seu equipamento mágico, fazendo espinhos irem em direção às crianças monstros. Um deles pede reforços quando nota as criaturas fugindo. E uma escuridão surge embaixo dos monstros, e uma das criaturas chora, sabendo que ele e sua prole morrerão. Diversas sombras de mãos surgem. Os monstros se abraçam, e a escuridão, por fim, os engole. Os cavaleiros ficam felizes por matá-los. O cavaleiro louro admite que estava um pouco receoso por conta da profecia, mas que os monstros do povoado não eram lá grandes coisas, e até novatos como eles não devem ter problemas algum. Ele diz que irá até a unidade principal para que Íris possa louvá-lo,
e que um futuro assim não é imposto, mas então ele afunda de repente, diante de um local marcado com pedrinhas. Seu parceiro olha para o buraco e então percebe que também havia armadilhas lá dentro. O loiro reclama de dor, mas que ele está bem. E se pergunta como eles foram capazes de cavar um buraco tão fundo. Aqueles monstros não deveriam nem ser inteligentes a esse ponto, de acordo com os livros. Seu parceiro grita que é perigoso ele continuar lá dentro e que ele deveria dar um jeito de sair logo, mas então ele nota algo ao seu lado e então desaparece. Assim, um monstro com um machado sorri para o garoto loiro dentro da armadilha. A criatura relembra as orientações dadas a ele. Mate os cavaleiros antes que eles recuperem o seu equilíbrio. Shu havia dito para matá-los com um forte ataque, e então a criatura levanta seu machado e pula dentro da armadilha. O cavaleiro louro fecha seus olhos, já aceitando sua morte. Porém, ao abri-los, algo havia perfurado a cabeça do monstro. Ele nota que um dos veteranos acabou eliminando aquele monstro. O veterano assim sorri e diz para ele permanecer alerta e que não se deve confiar 100% em livros. Ambos saem do buraco e ele nota que seu parceiro ainda está vivo. Os mais velhos falam que eles devem ir para o sul e se reunir com as tropas logo, e pedir para que Iris cuide de suas feridas. Os novatos assim partem felizes de ainda estarem vivos, e os mais velhos comentam que logo eles acabarão por ali. Porém, seu colega o refuta, dizendo que eles nem sequer acharam o rei ainda, somente monstros sem muita inteligência. Mas então, um deles aponta para sua frente, e diante deles estava Shu, que finalmente chegara. Seu olhar fica sombrio ao ver tantas criaturas mortas. Não era raiva que sentia, era fúria. Dois veteranos se aproximam dele e falam que aquela área era muito perigosa e perguntavam o que ele fazia ali. Ainda cheio de fúria, ele lhes lança um olhar letal, e assim ativa seu domínio do céu cortante sobre os dois. Um veterano ao longe percebe que aquilo foi uma magia de ativação instantânea, mas seus companheiros não conseguem reagir a tempo, e ambos têm suas cabeças decepadas. Aquele veterano que havia salvado o garoto novato grita que eles são cavaleiros sagrados de Udera e que não possui qualquer intenção de lutar contra humanos. Mas Shu fica confuso daquele homem o chamar de humano. Mas então, ele se lembra que esquecera de desativar sua magia que o faz parecer como um humano. O veterano fica triste pela morte de seus companheiros. E erguendo sua espada, diz que Deus não perdoará aquela tolice. Em resposta, Shu fala que nunca os perdoará por destruírem seu lar. Ele instantaneamente utiliza magia gravitacional, deixando o veterano de joelhos, seu corpo ficando cada vez mais pesado. Calmamente, o veterano utiliza magia para deixar seu corpo mais forte. E assim consegue forças para cravar sua espada no chão e desfazer o círculo mágico de Shu. Shu admite que ele é forte, talvez tão forte quanto ele, ou até mais. O cavaleiro pensa a mesma coisa de Shu. E ele grita que Shu se arrependerá do que fizera. E rapidamente alcança Shu, com a sua espada brandida. Shu consegue desviar do ataque nos últimos segundos e garante uma pequena distância entre eles. O homem grita novamente e se vira para ele. E de novo, de forma super rápida, ele alcança a Shu, e dessa vez corta seu braço direito, dizendo que infelizmente errou o coração, mas que havia causado bastante dano. Mas então, sombras saem do braço cortado de Shu. E então, o homem percebe que aquele diante de si era quem eles foram enviados para matar, um espírito que consegue se materializar como um humano. Ele fica aliviado, pois aquilo havia deixado tudo mais fácil. Shu nota raios brancos ao redor da espada emanando quantidades enormes de magia. Ele sabe que se for acertado por aquilo, todo seu corpo explodirá. Ele joga um frasco em direção ao cavaleiro sagrado, e o frasco quebra com a presença dos raios ao redor do homem, e explode, ferindo o lado esquerdo do cavaleiro. Shu então corre para aproveitar a abertura. Com o homem ainda atordoado, ele ativa o domínio do céu cortante, mas nada acontece com o homem. Ele explica que consegue se reforçar e proteger seu corpo daquela magia estranha. Ele exclama que seu nome é Ruberius Round, um cavaleiro sagrado escolhido por Deus para proteger o reino de Udana, e que um mísero espírito não poderia derrotá-lo. Shu é atingido pela adrenalina e relembra pela primeira vez em muito tempo que ele pode morrer, e com isso uma ideia surge em sua cabeça. O cavaleiro fala que ele será eliminado no seu próximo ataque, pois ele usará todo o seu poder. Shu levanta sua mão em resposta, e um círculo mágico pequeno aparece no pé do cavaleiro. O homem somente sorri e não entende o que ele queria fazer com aquilo,
Mas então, outro círculo mágico aparece. Ele pula novamente para evitá-lo, assim como fizera com o outro. Ele pergunta se Shu estaria desesperado e fala que até mesmo uma criança poderia desviar daquela magia barata. O Cavaleiro Sagrado se cansa de conversar e ativa seus raios brancos novamente ao redor da sua espada. E vemos ao redor dos pés do homem pedrinhas e um sorriso de Shu. Shu ativa novamente sua magia e o cavaleiro se enraivece, dizendo que aquele será o fim para ele, chamando-o de burro. Prestes a lançar seu ataque, o homem escorrega e cai assim em uma armadilha, com sua arma ainda soltando raios. E aqueles mesmos raios que seriam lançados contra Shu explodem junto ao homem dentro do buraco, lançando o poder mágico aos céus. Shu cobre os olhos com as mãos e pensa que ficou bem próximo da morte. Por sorte, ele ajudou a cavar aqueles buracos, caso contrário, teria sido bastante complicado dele vencer. Dentro do buraco, vemos Rudérius chamuscando, com seu corpo sem vida. Alguém chama Shu pelo seu nome. Quando ele se vira, ele vê que quem o chamou era uma das criaturas que havia sido cortadas ao meio. Ele se desculpa com Shu por não ser forte o suficiente para vencer os humanos e proteger o vilarejo. Ciente de que morrerá, ele sorri e pede para que Shu absorva a sua magia, mesmo que seja pouca. Ele agradece mais uma vez, pois foi graças a Shu, seu rei, que ele foi capaz de pensar. Shu fica em silêncio sofrendo e absorve a energia dele, reconstruindo completamente seu braço. Olhando para os céus, Shu decide que matará todos. E em algum lugar ele desaparece e encara os céus por um momento, igual a Shu. Um homem chamado Zamos cochila sobre uma pilha de cadáveres. Alguém comenta com ele que algumas tropas estão tendo dificuldades em cuidar dos monstros, mas não porque são fortes, mas sim porque há muitos deles. O homem então pula da pilha de corpos e fala que ele deverá chegar em breve. Ele, o rei da Estrela Malvada. Zamos diz que ao matar aquelas pequenas moscas em seu caminho, certamente atrairá o rei. Ele sorri e diz que deixará a limpeza da área com ela, e assim parte. Os corpos atrás dele são queimados. E agora vemos diversos monstros reunidos, resistindo contra os humanos. Um outro garoto loiro aparece e diz que eles são um pé no saco, e fala para que o homem ao seu lado use sua magia pela 15ª vez para acabar com mais um grupo. O homem o obedece e ativa sua magia, Lâmina de Ar Cortante. Um dos monstros entra na frente para receber o golpe e defender seus aliados, assim o cortando ao meio. O loiro fica chocado que o monstro serve de escudo para proteger os que estavam atrás dele, e nesse mesmo momento, Zamo chega e pede para que eles troquem para uma magia de longo alcance. O homem se surpreende pela sua chegada e o chama de capitão. O líder dos monstros entende que aqueles humanos eram poderosos demais para que eles conseguissem lidar. Eles não possuíam chances. Mas ele relembra que Shu deixou a proteção do vilarejo a ele. A criatura fecha seus olhos, aceitando o que está por vir. Zamos avança na direção deles. E de repente, Shu aparece e coloca suas duas mãos nas cabeças dos seus inimigos. Eles ficam paralisados por alguns segundos, pensando em quem seria aquele homem. Shu os manda morrer. E assim, aqueles homens são partidos da cabeça aos pés. Zamos olha para trás e Shu o encara, preparando o próximo ataque. E em um piscar de olhos, Shu o alcança e toca levemente suas costas, ativando um círculo mágico. O corpo do homem então começa a inchar até explodir. Sua cabeça sai voando, separando-se do seu corpo. Shu então explica que aplicou vibração mágica amplificada dentro do corpo do homem, fazendo explodir. Shu reconhece que não era páreo contra aqueles cavaleiros em uma luta frente a frente. Aquelas pessoas, de algum modo, possuíam muito poder mágico, então ataques surpresas eram bem mais eficientes contra eles. A cabeça do corpo de Zamos começa a derreter e Shu estranha o sangue dele ser de alguma forma muito transparente e nota algo errado quando sua cabeça começa a murchar e desaparecer. Assim, um redemoinho de água se forma. Shu rapidamente compreende que aquela magia era chamada Vórtex de Água. Zamos começa a rir quando seu corpo começa a se regenerar. E finalmente sua cabeça retorna ao lugar de origem. E fala que uma magia que transforma seu corpo em água é bem mais versátil do que ele imaginara. Com raiva, ele diz que Shu pagará pelos que ele matou. Shu pergunta como ele virou água e depois retornou àquela sua forma original, até que ele relembra da explicação que uma vez Irisu dera, na qual ela citava que existiam magias de armaduras de diferentes tipos,
como as de controlar bestas ou criar armas, mas que também existia um tipo mais especial, magia que afetava só o próprio corpo do indivíduo, como a magia que ela possuía, na qual ela era capaz de se regenerar mesmo sem precisar ativar qualquer ciclo mágico. E no caso daquele homem à sua frente, uma magia que é capaz até mesmo de salvá-lo de um golpe totalmente fatal. Shu diz que irá segurá-lo e depois fugir. Ele pede à criatura para que ele os guie, pois era o líder do vilarejo. Zanos segura sua espada. A criatura líder, com um olhar triste, diz ter falhado e seguir suas ordens, e pede ao menos para que possa lutar ao seu lado. Zanos dá sua investida, avançando contra eles. Em algum outro lugar, Iris se defendia contra o monstro, aplicando magia de trovão contra ele. O monstro é rapidamente fritado, e Iris fica orgulhosa daquilo. Sua amiga aparece e diz que, além de ser a melhor em magia de vento, ela também é a melhor em magia de trovão, sugerindo que Iris era melhor agindo sozinha. Mas Iris a repreende e fala que só estava conseguindo fazer tudo aquilo porque tinha o apoio dos seus veteranos. Sua amiga esfrega sua cabeça, semelhante a um cachorrinho. Agora que elas acabaram com o seu serviço por ali, elas deveriam se reunir com o resto do pessoal e então ela nota nos céus o sinal de fumaça do seu capitão. Ao chegarem, um grupo de pessoas fica feliz com o seu regresso, e aquele garoto louro que caiu na armadilha pede para que Iris o cure, e outro pergunta se Rubérius estaria com elas. Observamos como ficara aquele local, e os insetos já rondavam os mortos. O garoto loiro pergunta que tipo de monstro aquele ser de rank desastre deveria ser, e que era bastante raro que surja um monstro daquele nível. Um dos seus colegas fala que dessa vez não era um simples monstro de nível desastre que apareceu, e sim um chefe, se perguntando se eles, meros cavaleiros sagrados de rank A, seriam capazes de derrotá-lo. Iris fica com um semblante triste por algum motivo. Então, em sua mente, surge a lembrança de uma mulher dizendo que seus pais haviam sido mortos na subjugação de um monstro de nível desastre. Em outras palavras, ela não tinha mais pais. Mesmo sabendo se tratar de um monstro diferente, Iris via naquela missão como sendo uma espécie de revanche pelo que tinha acontecido aos seus pais, podendo lhe conceder uma redenção. Ao chegar, vemos ambos em pé e vivos, falando que eles estavam atrasados. Os cavaleiros estão perguntando se ele conseguiu capturar de fato o monstro de nível especial. Ele responde que conseguiu prender o monstro em sua armadura mágica, mas que eles não deveriam se aproximar demais, pois todos que o encontraram foram mortos, com exceção dele próprio. Iris tenta passar pela multidão e ver o desastre. No seu caminho jazia o corpo de um monstro. Ela tentava se aproximar, mas havia muitas pessoas altas em sua frente. Até que ela finalmente, por uma brecha, consegue ver o desastre. Mas quem vira era Shu de joelhos, totalmente derrotado e preso por uma magia de água. Iris fica boca aberta ao vê-lo. Shu levanta sua cabeça e a encara. E então ela o chama pelo nome. E esse foi o fim, galera, da parte 2. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço para que deixem um like e se inscrevam no canal. E agora temos uma novidade, temos a opção de hypar os vídeos. Então, se vocês puderem dar essa forcinha e sentar o dedo nesse hype, seria ótimo. E não esqueçam também de colocar nos comentários o que vocês estão achando da obra até o momento. E galera, como sempre, para quem quiser continuar e escutar os comentários do Nunu, é só esperar mais alguns segundos após o fim dessa fala. E é isso, galera. Um ótimo dia a todos e até a próxima. Galera do céu, que parte 2 foi essa? Eu tenho que confessar que eu não sabia que o rumo da história ia progredir assim de forma tão rápida. Assim, eu já esperava que os Cavaleiros Sagrados fossem atacar o Shu uma hora ou outra, e que ele ia os enfrentar. Mas eu achei que ainda fosse haver um drama no finalzinho da parte 1 entre a Iris e o Shu. Mas, rapaz, que nada. Uns 3 minutos depois daquela conversa ali, da princesa vendo a profecia e daquele povo se reunindo, foi só porradaria. E galera, vou dizer, viu, essa história tá boa demais. E aqui a gente tem um protagonista forte, mas, como foi mostrado, não o mais forte. Todas as batalhas contra os Cavaleiros Sagrados que Shu tivera até esse momento, ele venceu por estratégia e não por força, se vocês perceberem bem.
Todos os elementos por trás das vitórias de Shu são trazidos em diversos momentos anteriores. Essa batalha dele contra o Ruberius, por exemplo, eu simplesmente não estava conseguindo imaginar como que ele ia conseguir vencer o cara, já que ele estava só levando chibatada. Por um momento eu acreditei que ele ia tirar um poder da bunda e conseguir completar aquela magia que ele passou um tempo trabalhando. Mas no final, como sempre, ele acabou conseguindo vencer com inteligência. E o que eu mais gosto é que, durante essa parte, ele admite que ele não era mais forte do que os seus adversários e que sua vitória só foi possível graças aos elementos surpresas que ele pensou. E vamos pensar aqui comigo, galera. Todo mundo que o Shu já enfrentou, desde aqueles dois professores, ele era o mais fraco da luta, por assim dizer. Acho que o único momento que ele era mais forte foi só quando aquelas crianças. As crianças não, é uma criança tentou matar ele. E por falar nisso, galera, que loucura de obra e que coragem do autor, né? Que não possui pena de ninguém, independentemente da idade. E galera, lendo essa obra, dá para entender o amor que o autor ele quis passar durante todos os capítulos que a gente assistiu até agora. E eu preciso confessar que eu fiquei com pena, assim, daqueles monstros da floresta serem derrotados e mortos. E a galera comemorando aqui. E o final, galera, sinceramente, quem esperava que o protagonista havia realmente eh, sido capturado pelos Amos poxa, é simplesmente um gênio, porque eu botei fé que ele ia ter conseguido vencer de alguma maneira, entende? Mas do nada a gente encontra o Shu totalmente derrotado e preso ainda mais e vivo. Que eu achei que a intenção daquela expedição era matar a criatura, mas os Amos acabou prendendo ele. Tipo assim, é tão fraco que eu não precisei nem me dar o trabalho de lutar pela minha vida, só matei ele. Ainda teve aquele plus do final da Iris se encontrando com ele. E aí, galera, será que ela vai acabar traindo os humanos e ajudando Shu a lutar contra os Cavaleiros Sagrados? Eu acho que essa pergunta só vai poder ser respondida se vocês pedirem por uma parte 3. Então, galera, já coloquem nos comentários se vocês gostariam de uma parte 3 e também o que acharam da obra até o momento. E por hoje é isso, galera. Um ótimo dia e até a próxima.